Paz esteja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online da Primeira aqui de Pinhais, dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento que nós estamos estudando, hoje a gente vai ver a segunda parte da lição 9, que é referente ao livro de 1º e 2º Reis. Na aula passada a gente já viu o alvo da lição, a gente só vai relembrar. Ter a visão geral do livro de Reis, responsabilizar-se pelas próprias decisões em relação a Deus, desenvolver atitude de adoração contínua a Deus, influenciando as pessoas ao seu redor. Então, a introdução da lição ela fala sobre Salomão, que foi um dos reis mais ricos e famosos que teve. E Salomão ele pediu sabedoria a Deus, então ele foi muito sábio em várias áreas. Ele foi sábio, ele foi escritor, compositor, botânico, biólogo, um homem de grande fama internacional. Porém, Salomão, mesmo ele pedindo sabedoria a Deus, ele se tornou uma pessoa idólatra no final do reinado dele devido aos maus relacionamentos. Então, ele se relacionou com mulheres erradas e ele acabou se tornando um idólatra e ele não se arrependeu desse pecado dele. Davi foi um homem que pecou e Davi é um padrão de homem de Deus. A gente conhece Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou e ele se arrependeu. Então, Deus fez uma aliança com Davi, dizendo que sempre haveria algum filho dele reinando sobre o trono de Israel. No caso de Salomão, ele não se arrependeu e acabou acontecendo a divisão do reino de Israel. Então, o reino de Israel foi dividido a partir quando o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono. E essa lição ela vem trazendo uma questão pra gente, uma pergunta, né? Qual que é o veneno que pode ameaçar a nossa vida, que pode ameaçar o nosso relacionamento com Deus? Se é o trabalho, dinheiros e bens, passeio, lazer, sexo. No caso de Salomão, ele se tornou idólatra pelo mau relacionamento. Então, a gente tem que verificar, tem que entender o que pode nos prejudicar, o que pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. E é o que a gente vai aprender no livro de Reis. A visão panorâmica do livro. Então, a gente viu que foi um historiador que escreveu, é de autoria desconhecida. A data foi de 970 a 560 a.C. O alvo, descrever a história política do reino dividido. Então, ele vem falando sobre a história da monarquia de Israel. Os versículos chaves. 1 Reis 13, 9 para 1 Reis. 2 Reis 17, 13 para 2 Reis. As palavras-chave para 1 Reis é unidade e 2 Reis é divisão. Nós paramos no item 2, quando começa a falar sobre a visão panorâmica dos reinos de Israel. Então, quando o reino era unido no reino de Salomão, no reino de Davi, os profetas eles atuaram junto aos reis e os sacerdotes serviam no templo. No reino do norte, que foi um reino onde todos os reis eram maus, os profetas atuaram contra os reis, alguns abandonaram a Deus para agradar os reis. E os sacerdotes serviram ao rei de Israel e desprezavam a Deus. Então, os sacerdotes eles serviam ao homem e desprezaram a vontade de Deus. No reino do sul, os profetas atuaram confrontando os reis e os sacerdotes serviram no templo. Em questão da idolatria. No Reino Unido, era presente na vida de Salomão. Conforme eu falei, Salomão ele se tornou uma pessoa idólatra. Ele acabou indo se influenciando pelas más companhias. No Reino do Norte, os principais ídolos eram Baal e Astarotes. Baal foi para Acabe e para Jezabel, que foi que Elias confrontou os profetas de Baal, que fez descer fogo do céu. E no Reino do Sul, dependendo do rei, o povo praticava a idolatria. Então, no Reino do Sul, que era do Reino de Judá, dependendo do rei que estava, havia fidelidade do povo ou não. Então, você vê a importância da liderança de uma nação, a liderança de uma pessoa, que a pessoa esteja debaixo de uma boa liderança.
para que haja a bênção de Deus sobre a vida da pessoa, para que haja a prosperidade, a graça de Deus continue fluindo mais e mais quando há fidelidade, quando a pessoa faz o que é a vontade de Deus, quando o líder está sobre a vontade e a obediência de Deus. A gente vai ver agora alguns reis que foram bons, que é alguns reis de Judá. Então, no Reino do Sul, havia alguns reis bons e alguns ruins. E esses que a gente vai estudar são os reis bons. O rei Asa. A história de Asa está lá em 1 Reis 15, em 2 Crônicas, do 14 até o capítulo 16. Então, Asa acabou com a idolatria e a prostituição cultural, trouxe objetos consagrados de volta à casa do Senhor e permaneceu fiel a Deus. Então, todo o reinado de Asa, ele foi um rei fiel a Deus. Josafá. Josafá, ele seguiu os caminhos de seu pai Asa. Então, assim que Asa morreu, o Josafá, ele foi declarado rei e ele foi um rei segundo a vontade de Deus. Terminou o que o pai começou a fazer, ele sempre foi fiel a Deus. A história de Josafá está em 1 Reis 22 e em 2 Crônicas 17 até o 20. Joás fez o que era reto perante o Senhor, fez reformas financeiras para que o templo pudesse ser reparado. Entregou os objetos consagrados ao Senhor para o rei da Síria. Está lá em 2 Reis 12 e 2 Crônicas 24. Então, a gente vê que Joás ele teve um projeto de reforma financeira. Então, ele queria abençoar financeiramente o templo de Deus. Ele queria que houvesse reparos, que tudo que era arrecadado financeiramente e era entregue para a administração do templo e eles pagavam os pedreiros, os marceneiros, tudo que era para fazer o reparo na casa do Senhor. Então, Josafá tinha um projeto financeiro para a casa de Deus. Ezequias, a gente sempre ouve falar do rei Ezequias, que teve uma doença, que ia morrer. O profeta do tempo de Ezequias era Isaías. Então a gente vê que Deus dá ordem a Isaías para falar pro rei, para colocar a casa em ordem, que ele não ia viver e sim ia morrer. Então Ezequias, assim que ele recebeu esse decreto de Deus, ele orou e antes que Isaías saísse do pátio do templo, do palácio, Deus dá uma ordem para Isaías dizendo que ouviu a oração de Ezequias e que acrescentaria para ele mais 15 anos. Então a gente vê o poder da oração. A oração ela pode mudar a história, pode mudar qualquer decreto de Deus. Se for uma oração fiel, se vir de uma pessoa fiel, se houver fidelidade. No caso de Ezequias, ele seguiu a Deus de tal forma que depois dele não houve nenhum rei igual. Ele foi único na questão de fidelidade e de quanto que ele serviu a Deus. Ele quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito no deserto. Então, até aquele tempo, a nação de Israel ainda acendia incenso para aquela serpente que Moisés havia feito. A serpente de bronze está lá em 2 Reis 18:4. Diz o seguinte, o que Ezequias fez. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam de Neustã. Então se vê como que é a idolatria de uma pessoa. A serpente de bronze serviu alguma época, no tempo que eles estavam no deserto. E tinha gente de Israel que acreditava que ainda aquilo fazia milagre. Então vem Ezequias e tira a idolatria do povo. Então Ezequias ele permaneceu fiel à vontade de Deus. A história de Ezequias está em 2 Reis 18 ao 20 e em 2 Crônicas do 29 ao 32. Josias, o rei Josias, seguiu os caminhos de Davi, sendo fiel ao Senhor, reparou o templo, recuperou a lei e renovou a aliança, reformou a nação e permaneceu fiel ao Senhor. A história do rei Josias está em 2 Reis 22 até o 23 e em 2 Crônicas do 34 ao 35. Então a gente vê a importância da liderança ser uma liderança segundo a vontade de Deus, de uma liderança de uma nação, de uma igreja ou do que você for líder, você está segundo a vontade de Deus, ser um padrão Davi.
Agora a gente vai ver algumas curiosidades do livro de Reis. É um livro que ele cita outros livros. O autor de Reis foi um grande pesquisador, consultou muitos livros para escrever a sua obra. Então a gente vai ver o que o historiador pesquisou. Está lá em 1 Reis 14, 19, quando ele fala de Salomão, 1 Reis 14, 29, referente a Judá. Então, ele pesquisou Crônicas de Salomão, Crônicas do Rei de Israel e Crônicas do Rei de Judá. Então, o livro de Crônicas é uma continuidade do livro de Reis. É um livro que enfatiza muito a fidelidade a Deus, a importância de ser fiel. Na história dos reis de Judá e de Israel, uma lição enfatizada: não há sucesso na vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé com Ele. Então a gente vê que conforme foi com Salomão, ele foi fiel a Deus e Deus abençoou a vida dele. A partir do momento que ele se tornou uma pessoa idólatra, quando o filho dele assumiu, houve a divisão do reino, então houve consequências do pecado. Então, se Davi teve uma vida de sucesso, tendo um reinado bom e colocando o filho dele no lugar e o filho e Salomão permanecendo no lugar, por ele ter se arrependido, no caso de Salomão foi ao contrário. Não houve uma continuidade de sucesso, houve uma divisão do reino de Israel. Então, às vezes a gente acha que longe de Deus apresenta-se aquele falso sucesso, falsas conquistas, mas a gente sabe que no final disso há uma grande perda, a decepção. O importante é a gente estar agradando a Deus, tendo fé em Deus, conforme fala lá em Hebreus 11:6. Vamos ver o versículo que fala sobre os heróis da fé. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe, se torne galardoador daqueles que o buscam. Então, a importância de você ter fé em Deus e de ter uma vida segundo o coração de Deus, como foi com Davi. É um livro também que destaca o ministério dos profetas. Elias e Eliseu, eles são os grandes profetas citados no livro de Reis. Teve também o profeta Micaías. Foi um profeta que falou o que Deus tinha para falar, que ele foi um profeta que confrontou Acabe e Josafá. Porém, o livro de Reis ele dá mais ênfase para Elias e Eliseu, que foram os precursores do movimento profético, que culmina nos profetas e escritores. Esses se caracterizam pela denúncia contra o povo e o anúncio ao juízo de Deus. Elias foi o sucessor. Eliseu, ao suceder Elias, pede: me troque por herança a porção dobrada do teu espírito. Então, Elias ele sabia que ia ser tomado de Deus. As pessoas sabiam que Elias ia ser tomado e ele já vai preparando um sucessor, que é Eliseu. E Eliseu, sabiamente, ele pede a porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias. Então, Eliseu, ele via o quão Elias era usado por Deus, o quanto Deus usava, era um benção na vida de Elias, o quanto o poder de Deus estava sobre a vida de Elias. E Eliseu, vendo isso, ele pede a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias para a vida dele, com uma condição. Então, Elias fala, que se ele visse a hora que ele fosse tomado aos céus, ele receberia. E Eliseu viu e acabou recebendo a porção dobrada do Espírito. Então, Eliseu ele fez mais milagres que Elias. Porém, 3 milagres foram repetidos. O milagre que Elias repetiu, que Eliseu repetiu e que Elias também fez, que é a multiplicação do azeite de uma viúva, que está lá em 1 Crônicas 17, do 10 até o 16, e com Eliseu está em 2 Crônicas 4, do 1 ao 7. A ressurreição de um menino, que está em 1 Reis 17, do 17 ao 23, e no caso de Eliseu está em 2 Reis 4, do 18 ao 37. E a abertura do Rio Jordão, que está em 2 Crônicas 2:8 e 2 Crônicas 2:14. Então, a gente vê que
o poder que havia sobre a vida de Elias, havia o dobro sobre a vida de Eliseu. O importante do que a gente ser um bom líder e saber influenciar a pessoa, que é o que foi o alvo da lição aqui, né? Influenciar as pessoas ao nosso redor. Então, Eliseu, ele foi influenciado por Elias, ele queria ter o padrão e até um pouco mais do que Elias foi. E ele recebeu, ele foi um grande homem de Deus. Tanto fala, a Bíblia fala que depois que Eliseu morreu, os ossos dele faziam milagres, né? Porque foi fazer um enterro, estava acontecendo um enterro e nesse momento houve uma guerra e acabaram jogando o corpo do defunto onde Eliseu estava e ao tocar o corpo do defunto tocar os ossos de Eliseu acabou ressuscitando. Então, a gente vai parar por aqui no item 4, onde fala sobre as doutrinas, que a gente já está extrapolando o tempo. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a doutrina e a conclusão da lição. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.